Moscovo, início dos anos 60. Álvaro Cunhal é convidado a discursar perante uma assembleia de quadros comunistas. Viva a paz em todo o mundo, viva o comunismo! Fugido pouco antes de Portugal, após uma espetacular evasão dos cárceres da ditadura salazarista, Cunhal está no auge da sua glória como líder do ilegalizado Partido Comunista Português. Álvaro Barreirinhas Cunhal nasceu em Coimbra em 10 de novembro de 1913. É o terceiro filho de um jovem casal que vive numa casa pequeno-burguesa na periferia da cidade. A mãe, Mercedes, natural de Coimbra, é doméstica. O pai, Avelino Cunhal, oriundo de uma família remediada de Ceia, é advogado. A imprensa desse dia retrata um país onde reina uma tensa tranquilidade. Preparam-se eleições parciais para o Parlamento e, no Porto, aclama-se a visita de Afonso Costa. O chefe do governo é o político que domina o novo regime republicano, instaurado 3 anos antes. O seu partido vencerá, como é hábito, a campanha eleitoral em curso. A revista Ilustração Portuguesa fala da perseguição oficial aos conspiradores monárquicos que lutam pela restauração. Portugal está dividido por uma profunda clivagem entre o país rural, católico e conservador, que desconfia do progresso, e um forte setor republicano, laico e jacobino, liderado por Afonso Costa, que tenta impor por decreto profundas reformas na concepção do Estado. A linha divisória passa por dentro da casa de Álvaro, que irá descobrir uma mãe ríspida e tradicionalista, fervorosa praticante católica, e um pai tolerante e aberto a ideias progressistas, alma sensível, que nas horas livres escreve e pinta. O pai do Álvaro teve grande influência nele e mais tarde foi exatamente o contrário. O pai sofreu muita influência do Álvaro. A mãe era uma pessoa muito rígida e ele sofreu um bocado com essa situação, mas o Álvaro também tinha muito da mãe. E o Álvaro também era um bocadinho teimoso e também fazia, às vezes, de brincadeira, coisas para arreliar a mãe. Aos 3 anos de Álvaro, a família instala-se na terra do pai. A criança vive o resto da infância em Ceia. Cresce um miúdo delgado, mas saudável. Assim o descreve um parente de Ceia. Um menino muito franzino, aparentemente sem saúde, mas felizmente depois mostrou exatamente o contrário, não é? Tem uma saúde de ferro. A crise nacional agrava-se com a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Afonso Costa e o presidente Bernardino Machado visitam o corpo expedicionário português em França. Mas é na frente interna que o líder republicano perde a batalha. O major Sidónio Pais encabeça um golpe de Estado em Lisboa em dezembro de 1917 e toma o poder. No novo regime do presidente Sidónio, republicano mas autoritário, Avelino Cunhal chega a ser administrador do Conselho de Ceia. A experiência sidonista termina ao fim de 1 ano com o assassínio do presidente. Mas Avelino Cunhal prossegue a carreira político-administrativa, ascendendo a governador civil da Guarda em 1923. Entretanto, o Álvaro foi batizado na igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Ceia, numa cedência do pai às convicções religiosas da mulher. O jovem chega a fazer a primeira comunhão 2 anos depois. Dizem os parentes que já em Ceia, Álvaro se mostrava solidário com os mais necessitados. Já de pequenino mostrava as ideias avançadas que tinha, porque ia à casa buscar coisas para dar aos miúdos pobres que brincavam com ele. Mas é quando a família vai viver para a capital, a partir de 1924, que o jovem adquire uma consciência social mais avançada. O nível de vida em casa melhora, com o escritório de advocacia aberto por Avelino Cunhal em Lisboa. Nasce a filha Eugénia, vindo a ocupar de certo modo o lugar da irmã mais velha de Álvaro, que tinha sido levada pela tuberculose aos 9 anos. Álvaro começa por frequentar o Liceu Pedro Nunes, mas muda ao fim de pouco tempo para o Camões, onde conclui o ensino secundário. É um estudante regular, com média de 13 e muitas faltas às aulas. Vai se tornando mais aplicado com a idade.
A frágil Primeira República termina em 28 de maio de 1926, com o golpe de Estado dirigido pelo general Gomes da Costa, a partir de Braga. Ao entrar em Lisboa, à frente das suas tropas, Gomes da Costa atravessa o bairro das Avenidas Novas, onde vive a família Cunhal. Com o advento da ditadura militar, pai e filho aderem às ideias de resistência da esquerda republicana. Álvaro radicaliza posições no meio de constantes revoltas contra o novo regime e de sucessivas detenções e deportações de presos políticos. Ao mesmo tempo, a nova experiência soviética fascina um número cada vez maior de jovens e trabalhadores. Consolida-se o poder bolchevique na Rússia no seguimento da Revolução de 1917, desencadeada sob a liderança de Lenin, que estabelece o conceito de Partido Comunista como uma força altamente disciplinada. Lenin morre em 1924, no momento em que os bolcheviques ainda consolidam o seu poder em toda a Rússia. Sucede-lhe Stalin, que emerge como o grande senhor de Moscovo, reforçando o conceito leninista de poder centralizado. A partir da capital russa, projeta-se pelo mundo o ideal da ditadura do proletariado. Portugal não escapa a essa influência que, ao longo dos anos 20, se torna cada vez mais forte no movimento operário. O Partido Comunista Português é fundado em 1921. Da cidade onde Álvaro nasceu, chega em abril de 1928 António de Oliveira Salazar, um professor universitário encarregado de pôr ordem nas finanças. Acabará logo a seguir por pôr ordem em toda a ditadura. O Partido Comunista é ilegalizado, assim como todos os grupos de oposição. Álvaro possui já uma convicção oposicionista fortemente enraizada quando entra para a Faculdade de Direito de Lisboa, em 1931. No terceiro dia de estarmos na faculdade, ele esteve sentado ao meu lado. Ele estava a abrir a sebenta de Direito Civil, com uma lâmina de barbear. E abria a sebenta página a página. E eu até falei com ele, porque você não abre a sebenta toda de uma vez? E ele disse, porque tem a lombada fraca e desmancha-se. E depois esteve doente, deixou de frequentar o curso e só depois veio a matricular-se o ano a seguir. Cunhal cedo se destaca pelo ativismo político. O meio estudantil está tão dividido como o país quanto à ditadura. Cunhal não hesita em alinhar nos grupos frentistas, animados pelo PCP, onde participam diversas sensibilidades oposicionistas. As pessoas estavam nas organizações académicas que lutavam contra o fascismo e estavam mais ou menos... Quem organizava e dirigia essas coisas já nesse tempo era o Partido Comunista ou a Juventude Comunista. Na faculdade, Cunhal torna-se responsável pelos núcleos da Liga dos Amigos da União Soviética e do Socorro Vermelho Internacional. O Álvaro Cunhal foi apresentado pelo Ludiger Pinto Bastos e a primeira impressão foi de uma pessoa jovem, mas muito enérgico, muito vivo, com grande poder, com grande inteligência, poder de argumentação. Era um bocado difícil vencê-lo nas discussões. Logo em 1932, Cunhal integra a lista vencedora das eleições para a direção da Associação de Estudantes de Direito. Num ambiente de confrontos de rua, com a polícia e jovens apoiantes da ditadura, Cunhal é eleito 2 anos depois para o Senado Universitário de Lisboa como delegado estudantil. Quando entrei para a faculdade, era uma pessoa mítica. Anos mais tarde, numa autobiografia política escrita para os seus camaradas, Cunhal sugere ter-se ligado ao PCP através da Federação das Juventudes Comunistas Portuguesas, logo ao entrar para a universidade. Uma versão, porém, contestada. No princípio dos anos 30, ele não era do partido, que estava era ligado ao partido ou às juventudes. O Cunhal não pode ter aderido à juventude, conforme eles dizem. É que ninguém conhece o Cunhal antes de 34. Eu entrei em 32. Eu e o Cunhal entramos no mesmo ano. Eu não sei quem é que entrou primeiro, mas entramos no mesmo ano. Certo é que, em 1934, ano da sua adesão oficial ao PCP, Cunhal torna-se secretário político do Comitê Regional de Lisboa, das Juventudes Comunistas. O dirigente comunista Júlio Fogaça tem influência nessa ascensão. Confirmo que, efetivamente, o Fogaça
foi que apresentou o Cunhal da Juventude Comunista. Cunhal é incumbido de tarefas exteriores à universidade, ficando encarregado de reorganizar as juventudes comunistas nas regiões de Lisboa e do Sado. E desde logo, como membro do partido, mostrou uma grande capacidade de liderança. Cunhal era um tipo que se impôs logo pela sua superioridade, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a personalidade do Cunhal era algo que saltava à vista logo. Não é? A sua preparação já no plano marxista, leninista. E depois que era um homem invulgarmente inteligente, quer dizer, na verdade ele aparece ali como uma pessoa especial e rapidamente nos conquistou. Era de tal maneira convincente que nós geralmente aderíamos às opiniões dele. Sem forçar, mas naturalmente, essa autoridade vinha natural. Nós ficámos rapidamente amigos. Não é? Eu tinha por Cunhal uma enorme consideração e uma enorme admiração. A admiração ainda tem hoje. Cunhal passa as férias de verão com a família na praia de São Pedro de Moel. E se a política está congelada, o seu círculo de amigos, mesmo aí, é de esquerda. Tanto o Álvaro como o meu primeiro marido, que era o Inácio Fiadeiro, gostavam muito do mar. Portanto, mas era assim, não tínhamos muito contacto com as outras pessoas de São Pedro de Moel, porque o ambiente não era muito propício a comunistas, digamos, não é? A ascensão do jovem comunista é fulgurante. Em 1935, já membro do Comitê Central das Juventudes Comunistas, é eleito para integrar uma delegação do PCP a Moscovo. A escolha faz-se numa reunião perto de Queluz. Junto dele está Edmundo Pedro. Estava ao lado dele e lembro-me da letra dele, várias coisas escritas por ele, uma letra quase desenhada, não é? Na capital soviética, Cunhal participa no 6º Congresso da Internacional Comunista Juvenil, realizado logo após o 7º Congresso da Internacional Comunista, onde é proclamada uma linha frentista para combater as ditaduras europeias. No regresso, Cunhal comunica aos camaradas a admiração e influência por tudo quanto viu no país dirigido com mão de ferro por Stalin. Vinha da União Soviética e vinha impregnado daquilo. Ele achava que o Stalin, que na altura era um indivíduo que dirigia com proficiência e inteligência e conhecimentos de toda a ordem o movimento comunista internacional. De maneira que stalinistas éramos todos naquela altura. Para nós o Stalin era o símbolo máximo, o chefe máximo, o garante da Revolução Mundial, o garante da marcha para o comunismo. Para nós era isso, não é? Cunhal contesta a direção do PCP em exercício, que substitui o secretariado do Comitê Central, detido em 1935. Um novo secretariado acaba por ser eleito, ao mesmo tempo que Cunhal, com apenas 24 anos, ascende ao Comitê Central. Em julho de 1936, é enviado a Madrid em missão partidária. Vive-se em Espanha a acumulação de tensões e conflitos posterior à vitória da Frente Popular e da entrada dos comunistas para o governo republicano. Cunhal assiste à eclosão da sangrenta Guerra Civil de Espanha em 18 de julho. Muito depois, num raro testemunho confessional, recorda como viu a luta das milícias populares contra os militares sublevados. Nos dias anteriores à guerra assisti às manifestações populares exigindo do governo republicano armas para conseguirem lutar contra os fascistas. Grande heroísmo, grande iniciativa, grande participação, e que é difícil imaginar quando não se vê, quando não se assiste, quando não se participa. Porque iam para cercar Carabanchel, desarmados muitos, armados alguns, rudimentares, mas em massa. E aqueles que estavam desarmados esperavam que caíssem os que estavam à frente para ir pegar nas armas dos que iam caindo. A crer na dimensão autobiográfica do seu romance A Casa de Eulália, escrito mais tarde sob o pseudónimo Manuel Tiago, Cunhal terá mesmo corrido o risco de fuzilamento. Aí relata o passeio de 2 comunistas portugueses em Madrid, logo após a derrota inicial da insurreição falangista na cidade. Os portugueses são interceptados por milicianos anarquistas que os tomam por fascistas italianos. Para, porém, um carro do Partido Republicano e os portugueses enfiam-se lá dentro. Livram-se assim de uma execução quase certa. Em Portugal, o jornal clandestino Avante, porta-voz do PCP, dá todo o apoio à resistência republicana e denuncia a ajuda de Salazar aos rebeldes falangistas. Os comunistas desencadeiam mesmo na Foz do Tejo uma fracassada revolta de marinheiros que se anuncia solidária
com a República Espanhola. De Madrid, Cunhal segue para Paris, onde se encontra com Pavel, pseudónimo do dirigente do PCP, Francisco Paula Oliveira. Os dois já se conheciam de Moscovo, onde Pavel representava o partido na Internacional Comunista. Pavel será para Cunhal referência mais importante que Bento Gonçalves, à época secretário-geral do PCP, mas encarcerado há um ano. O Pavel era um homem extremamente extrovertido, era um tipo de uma simpatia cativante, era uma personalidade irradiante, não é? E, portanto, ele rendeu-se à personalidade do Pavel e achava que era o Pavel que devia ser secretário-geral do partido e não o Bento Gonçalves. Não é? Eu comparo-os muito porque tanto um como o outro são excepcionalmente inteligentes. Como feitio, eu penso que o Pavel não era tão duro como o Álvaro Cunhal. Pavel quer voltar a Portugal para encabeçar a reorganização do PCP. Por razões de segurança, ele e Cunhal só regressam em 1937. Logo em julho desse ano, Cunhal é preso pela primeira vez pela polícia política salazarista, espancado e torturado. Deram-lhe uma pancada brutal que diziam, nessa altura, que a mãe tinha escrito ao Salazar pedindo para ele não ser maltratado. Cunhal passa quase um ano na cadeia. Quando é condenado a 3 meses de prisão, a pena já expirou. Ao contrário da prática seguida pela ditadura, com os quadros anarquistas e comunistas, como Bento Gonçalves, Cunhal escapa à deportação para o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. Quero destacar aqui a distinção de classe, não é? Porque eu era operário, eu era filho, era de ascendência burguesa, e eles tinham isso muito em conta. E ele foi poupado ao Tarrafal. Depois de libertado, Cunhal retoma os estudos de Direito, mas também as funções clandestinas no PCP. Com a detenção de Pavel em janeiro de 1938, o partido fica de novo decapitado. Pavel evade-se ao fim de poucos meses, mas as difíceis circunstâncias internas levam-no a escolher o exílio. A necessidade de chamar novos responsáveis à direção do PCP favorece Cunhal. No primeiro semestre de 1939, é eleito para o secretariado do partido na companhia de Francisco Miguel e Ludgero Pinto Basto. Não havia secretário-geral ativo e eu propus o nome dele. Ele liminarmente não aceitou porque dizia que o secretário-geral era o Bento, que estava na altura no Tarrafal. Mas já nessa altura, ele que era o mais novo de nós três, era o indivíduo mais capaz, isso não há dúvida alguma. Pavel cai em desgraça no PCP depois de a Internacional Comunista levantar suspeitas sobre a sua atuação. Vive-se no rescaldo dos processos de Moscovo, aproveitados por Stalin para eliminar fisicamente dirigentes soviéticos históricos como Trotsky, Zinoviev, Kamenev e Bukharin. A desconfiança passa a estado patológico frequente entre os comunistas. Nesse contexto, o papel de Cunhal, no caso Pavel, nunca deixará de ser tema de debate. O Cunhal tinha a obrigação, exatamente porque conhecia muito bem Pavel, de defender e deixou ir para o México. Eu atribuo isso ao facto dele próprio ter sido nomeado inteiramente secretário-geral do partido em 41 e não ter interesse em recuperar a figura do Pavel. Não houve nenhuma questão, vamos lá, assim, tão com o Pavel como se pretende pôr, por vezes, não é? Isso é falso, não é? Naturalmente, o Pavel seguiu a sua linha. O afastamento de Pavel é acompanhado por uma forte desconfiança de Moscovo sobre o próprio PCP. Desde 1938, que a Internacional Comunista mantém suspenso o partido e ignora a sua existência. Os comunistas portugueses estão isolados. E o Partido Comunista praticamente não foi expulso disso, isso apurou-se depois, não foi nada expulso da Internacional Comunista, isso é falso, não é? Não havia relações praticamente, incluso na Internacional tinham dúvidas sobre o Partido Comunista Português. Foi um afastamento, não foi uma expulsão. Apenas o Partido Comunista Espanhol conserva ligações aos comunistas portugueses. Com a derrota da República Espanhola e a instauração da ditadura franquista em março de 1939, Portugal, apesar dos riscos, torna-se ponto de passagem para alguns comunistas em fuga do país vizinho.
Na minha casa clandestina teve o Carrilho e outros, não é? E estiveram cá, a quem demos apoio, a quem depois organizámos a saída para fora do país com toda a segurança. Demos um grande contributo para os derrotados da Guerra Civil Espanhola. Cunhal emerge como o mais qualificado elemento de ligação do PCP ao setor intelectual. Trata-se de atrair à causa comunista o maior número possível de escritores, artistas, músicos, jornalistas ou académicos. Os comunistas passam a controlar o semanário O Diabo, por ação direta de Cunhal, incumbido de escrever para o jornal e não só. O Álvaro Cunhal era muito rigoroso, não queria nada quando havia coisas que podiam atacar pessoas do povo ou operários, não queria. Ou então coisas que se desviavam da linha traçada pelo Partido Comunista. Não é justo dizer que ele é que era o verdadeiro diretor. Naturalmente tínhamos todos, uns num nível, outros no outro, uma certa ação, vamos lá, na orientação do jornal. O PCP usa o Diabo como veículo legal, embora subtil, para divulgar a sua ideologia e o seu programa político. O Álvaro Cunhal frequentava muito a redação, corrigia desvios, o que ele chamava de desvios, da linha que ele entendia. Isto tudo vinha essencialmente por intermédio do Cunhal, visto que o Cunhal, como tinha lá estado já por mais que uma vez, e era uma pessoa da confiança da União Soviética. Escrevia os artigos com o nome, outros com dois pseudónimos que eu agora não recordo. E lia o jornal e depois vinha fazer a crítica. Censurou uma crítica cinematográfica, censurou uma crítica musical. Cunhal foge ao convívio informal cultivado pelos intelectuais. São outros o seu perfil e as suas preocupações. Muito fechado, falava pouco, não convivia com a gente, não convivia. Era uma pessoa, por exemplo, nunca ia a um café, naquela altura todos nós reuníamos em cafés, não é? Nunca o Álvaro Cunhal foi a um café. Depois diziam, porque ele tinha o problema de estar na clandestinidade, mas antes também não ia. Não é? Num quadro de crescente ameaça da Alemanha nazi sobre a Europa, Hitler e Stalin celebram em agosto de 1939 um pacto de não agressão, assinado pelos seus ministros dos negócios estrangeiros, Ribbentrop e Molotov. Quando as tropas de Hitler invadem a Polónia, uma semana mais tarde, dando início à Segunda Guerra Mundial, Stalin não se opõe. O pacto prevê a partilha do território polaco entre Berlim e Moscovo, e o Exército Vermelho apodera-se do seu quinhão. A posição soviética choca muitas consciências antifascistas, mas Cunhal, com o precioso apoio do intelectual comunista Fernando Piteira Santos, não tem dúvidas e encarrega-se de justificar nas páginas de O Diabo a justeza da atitude stalinista. Um artigo que desencadeia polémica. E eu disse, temos que tomar posição perante o pacto germano-russo. A minha ideia é escrevermos um artigo de repúdio desse pacto. E eu tenho aqui o artigo escrito. Isso é muito bom dizer agora, não é? Mas a responsabilidade de aparecer no plano internacional, quando a Revolução Russa e o campo socialista nascente, não é? Que depois se amplia à Europa e à Ásia, da maneira que se ampliou, não é? Era uma referência, enfim, importante no movimento revolucionário internacional e nós íamos tomar uma iniciativa de romper ou de... Não, porque até nem estávamos suficientemente informados de tudo isso. Mas o que falava mais era o Piteira Santos. O Piteira Santos dava a impressão que eles falavam os dois juntos e o Piteira Santos era um bocado porta-voz do Álvaro Cunhal. O Cunhal estava mais silencioso, batia silencioso durante as reuniões e, no fim, em poucas palavras, defendia um bocado a posição. Mas a discussão era quase sempre com o Piteira Santos. Uma grande, grande divisão. Porque uns foram a favor e outros não foram a favor. Eu nunca fui a favor. E nunca compreendi a atitude do Partido Comunista nesse sentido. Eu estava de acordo com o pacto germano-soviético. E ainda estou. A aceitação plena das indicações que vinham da União Soviética. Isso, e era difícil que alguém
se rebelasse francamente contra aquilo. Podia pôr umas objeções e tal, mas ninguém se atrevia a ir contra decisões que vinham da União Soviética. Porque é preciso ver que naquela altura havia uma coisa que se considerava para o comunismo vital, era a subsistência da União Soviética. A União Soviética era considerada como uma necessidade, uma garantia de que o comunismo sobrevivia. Veio logo uma justificação stalinista da União Soviética, de maneira que nós, como era costume, aceitámos. Eu nunca gostei daquela história do Pacto Germano-Soviético. Achei aquilo sempre uma coisa esquisita. E acabei por aceitar aquilo porque, de alguma maneira, tive de aceitar. Mesmo quando o exército nazi invade e ocupa a França, Cunhal continua a clamar por neutralidade, pondo ao mesmo nível da balança a Alemanha de um lado e a Inglaterra do outro. Para o PCP, trata-se apenas de uma guerra entre dois poderes imperialistas. A sorte dos milhares de refugiados dos países invadidos, que em Lisboa embarcam para a América, merece a indiferença dos dirigentes comunistas. Devido às posições de Cunhal, o diabo chega a ser acusado de germanófilo, sobretudo depois de os comunistas forçarem o afastamento do seu diretor. Enquanto o Mondome estivesse no cabeçalho, nunca se tomava posições sobre isso. E manteve-se, eles respeitaram isso. O jornal foi um bocado incolor naquela coisa toda, só quando saí eu e veio depois o Campos Lima, é que aquilo mudou. O Campos Lima era afeto 100% ao Álvaro Cunhal. No fundo, foram os comunistas que criaram as situações para o jornal ser suprimido. Declarado desertor e já com cadastro político, Cunhal é forçado a cumprir serviço militar na Companhia Disciplinar do Exército em Penamacor. Escolheu o capote mais comprido que lá havia, quase que o pisava com os pés, só para desprestigiar o Exército. Um bivac, não serviam as orelhas. E outras coisas assim, botas, as botas grandes que quase cabiam outro pé. Ao fim de 2 meses de resistência passiva, incluindo uma greve de fome, Cunhal é dispensado da tropa por uma junta médica que o considera incapaz de todo o serviço militar. Foi muito sonante cá em Penamacor e tal. É formidável, ele dizia. Ora, vê lá, eles não têm medo de nada, só mesmo. Em Lisboa, ao fim de poucos meses, Cunhal acaba por ser outra vez detido pela polícia política. O PCP atribui as razões da detenção a Carolina Loff, destacada dirigente comunista presa na mesma altura. Desta vez, Cunhal não é maltratado, apesar de, tal como antes, não adiantar informações aos inquiridores. É libertado meses depois, em novembro de 1940, condenado que foi a pena de prisão já cumprida. Na cadeia, Cunhal requereu a realização das provas finais da sua licenciatura e foi autorizado a fazê-lo sob detenção na própria Faculdade de Direito. O trabalho que apresenta a exame é uma ousada tese sobre a questão do aborto. Termina o curso com 16 valores. Aliás, o professor que o julgou como aluno foi o Marcelo Caetano, não é? Que disse: eu discordo muito do que você diz, mas enfim, é a sua opinião. A inteligência de Lisboa estava lá toda. O Manuel Mendes, o Zé Gomes Ferreira e todos. Politicamente muito marcado para exercer a advocacia, Cunhal procura outras fontes de rendimento, como a regência de estudos no Colégio Moderno. O estabelecimento é propriedade do republicano da velha guarda João Soares. Aí, Cunhal conhece Mário Soares, filho do dono do colégio, de quem é professor e que influencia politicamente, contribuindo para a sua filiação no PCP. Ao mesmo tempo, ganha algum dinheiro com a atividade jurídica. Cunhal, para ganhar umas coroas, e fazia aqueles sumários para o Jornal do Foro do Abreu Ferral. Ganhava umas lecas por mês, cada sumário que fazia dava uns X. Era desse que ele se ia mantendo. O Partido Comunista estava a atravessar uma época, assim, à volta de 40, 41, uma fase de muitas dificuldades, de grande enfraquecimento. Se devia ao facto de ter havido muitas prisões
derivadas principalmente de uma falta de capacidade conspirativa, e os alemães acumulavam vitórias atrás de vitórias. Alguns militantes, há pouco libertados do Tarrafal, como Júlio Fogaça, Militão Ribeiro e Sérgio Vilarigues, trazem da direção política instalada no campo de concentração a missão de reorganizar o partido. O anátema que Moscovo lança sobre o PCP facilita as suspeitas tarrafalistas de que a sua direção está infiltrada pela polícia ao mais alto nível. Havia fortes indícios de ligação policial a tipos da direção do partido nessa altura. Isso era muito mais fácil. Explicar aos militantes do partido o enfraquecimento do partido se devia à provocação interna, a provocação introduzida dentro do partido, traição, melhor dizendo, não é, dentro do partido, do que a falta de cuidados conspirativos. Nem todos eram provocadores, não é? E, portanto, o chamado grupo provocatório, não é uma expressão que foi assim generalizada, não é? Mas que não abarcava todos os membros da altura da direção. As duas pessoas mais avisadas nesse sentido como traidores era eu e o Sacavém, Manuel Sacavém, que tínhamos esta característica, nunca tínhamos sido presos. Logo nós éramos os denunciantes, os traidores, os maus da fita. Foi decidido em conversas que tínhamos, assim, vários, não é? O seguinte: esta direção não merece confiança. E então eu e outros camaradas mais responsáveis no plano regional trocávamos impressões, não é? Ou de setores importantes do partido, no sentido seguinte: temos que cortar esta direção. Dentro das organizações do partido que nós controlávamos, começámos a sentir um certo desapego, quer dizer, um afastamento, e percebemos depois que este afastamento era por causa de um motivo de desconfiança. Por exemplo, comigo vinha ter um homem desses da direção, e eu dizia: olha, tudo foge de mim, ninguém quer nada com o partido. E, portanto, olha, tem paciência, não há nada, eles desapareceram, não é? Mas funcionávamos. Tínhamos os organismos todos a funcionar coletivamente, a organização toda a funcionar, mas eles, a informação, o que é que levavam? Olha, daqui ninguém quer contar comigo. E, portanto, a certa altura, esta direção ficou isolada do partido. E eu fiquei sozinho. Mas eu fiquei sozinho com esta ideia de que a minha posição era justa. Se eu me afastasse também, aceitando a ideia de que seria um provocador e que me devia afastar, como eles queriam, podia confirmar a ideia de que eu era realmente um traidor, um provocador. A reorganização obedeceu ao seguinte: a expulsar uma direção toda, cortando pelo som, afastando inclusive camaradas sãos, não é? Honestos, não é? Mas isolando os tipos que havia suspeitas fortíssimas de estarem ligados à polícia, não é? E ao mesmo tempo criando depois outro aparelho dirigente. Apanhado desprevenido pelos acontecimentos, Cunhal não está na linha da frente de qualquer dos grupos em confronto, mas após um período de hesitação, adere aos chamados reorganizadores. Em finais de 1941 passa à clandestinidade. É encarregado de dirigir o trabalho partidário no Norte, uma vasta região que vai da beira litoral a Trás-os-Montes. Com a detenção de Fogaça no verão desse ano, o jovem funcionário ascende ao secretariado do PCP reorganizado. Cedo se destaca como seu principal dirigente. A pouco e pouco foi tomando a liderança do tal movimento reorganizador. Ele naturalmente chegou à chefia do movimento que os outros tinham começado. Cunhal não desarma. Passa a trabalhar na manobra de esvaziamento da velha estrutura partidária, ao mesmo tempo que se ergue o novo aparelho de um novo partido, também chamado PCP. Através de cartas para eles, eu critiquei muito a sua atitude. E era sempre uma resposta ameaçadora. Ou te vais embora, ou te abandonas, ou então ficavam por aqui. Ou então, portanto, quer dizer que havia uma ameaça forte contra mim. A tarefa de Cunhal como reorganizador fica facilitada em 1942, com a prisão tanto dos principais funcionários vindos do Tarrafal como dos dirigentes do PCP tradicional. Os elementos do velho partido nunca apagarão a suspeita sobre a origem da sua captura.
com os presos por denúncia da parte de elementos de reorganização, que nos conheciam, que sabiam alguma coisa sobre a nossa vida. Com a invasão da União Soviética pela Alemanha, desaparece a neutralidade do partido, que passa a apoiar a causa aliada. A carestia de vida criada em Portugal pelo tempo de guerra permite ao PCP desencadear uma onda de greves. Cunhal chega a instalar-se em plena mancha industrial da margem sul do Tejo e tem um papel decisivo na direção dos movimentos de trabalhadores que se estendem das cinturas fabris das grandes cidades ao Alentejo e que as autoridades reprimem duramente. Em finais de 1943, o secretariado convoca um congresso na clandestinidade. Chama-lhe Terceiro Congresso do PCP, primeiro ilegal. Numa vivenda de Estoril, reúnem-se 17 quadros superiores do partido, o suficiente para Cunhal reclamar doravante a autenticidade da sua organização. É ele que, com o pseudónimo Duarte, apresenta à aprovação os principais documentos. O informe político do Comitê Central estabelece a orientação estratégica a seguir pelo partido. Um relatório sobre a ação movida contra o chamado grupelho provocatório arruma de vez a legitimidade do novo PCP. O conclave reforça a posição de Cunhal como o mais destacado dirigente do secretariado. No ano seguinte, Cunhal encabeça o comitê organizador de uma nova onda de greves em maio e, ao mesmo tempo, tenta restabelecer a ligação do PCP aos comunistas espanhóis. A partir de aí, estou hablando de los años 44, sobre todo, finales del 43, establecimos una relación con el Partido Comunista Portugués que nos ayudó mucho y que sirvió de estación de tránsito hacia España. O partido que Cunhal faz renascer em Portugal impressiona os enviados espanhóis. Antes de llegar yo a Lisboa, hubo una huelga general en Lisboa. Y en ese momento yo tuve ocasión de apreciar que el Partido Comunista Portugués tenía una gran influencia política. Lo aprecio no solo por la conversación con Cunhal, sino por contactos que me hablaban de la situación política en Portugal en ese momento y subrayaban la importancia que tenía el partido entonces en Portugal. Os diálogos de Cunhal com Carrilho, que tem acesso direto a Moscovo, são determinantes para o PCP ser de novo aceite pelo movimento comunista internacional. Estuvimos hablando toda la noche. No tengo ya un recuerdo muy vivo de la conversación porque en esa época no se tomaban notas ni se guardaban notas, era la clandestinidad. Pero sin duda hablamos de la guerra, de la marcha de la guerra, de la situación del movimiento comunista internacional y también de la situación de los dos partidos. Cunhal desenvolve esforços, junto da oposição moderada, para a criação do movimento de unidade nacional antifascista, de cuja direção chega a fazer parte. Com o fim da guerra, surge o MUD, Movimento de Unidade Democrática, lançado por oposicionistas a pensar que a vitória dos aliados leva em Portugal à queda do regime. O PCP não perde tempo a participar no MUD, mas Salazar consegue resistir, frustrando as esperanças da oposição. No PCP surgem graves divergências sobre a forma de derrubo da ditadura, colocando o partido à beira da cisão. Do Tarrafal, regressou um grupo de quadros, entre os quais Fogaça, que contestam a linha do partido. Os tarrafalistas defendem uma política de transição mais moderada, acusando o secretariado de tendências insurrecionais. A clarificação faz-se em novo congresso, no verão de 1946, realizado numa vivenda da Lausanne. Aí triunfam em toda a linha as teses estratégicas de Cunhal. Aos 32 anos de idade, o jovem dirigente tem já o partido na mão, seguro, forte e dinâmico. Entretanto, em plena clandestinidade, Cunhal é operado ao apêndice, a que não são estranhas as suas difíceis condições de vida.
Álvaro Cunhal me impresionó profundamente porque en aquella época estaba delgado, más que delgado, flaco. Algunas veces yo digo que a través de sus orejas se podía ver lo que había detrás, de tan delgado como estaba. Na natureza da sua vida, ele foi sempre de uma grande simplicidade, de uma grande, vamos lá, ele era um operário com curso de advogado. Tenía sus entrevistas en la carretera, llegó con una bicicleta y ese fue nuestro primer encuentro, del que yo saqué clara la conclusión de que los camaradas portugueses vivían en condiciones de clandestinidad muy duras. Cunhal reata as relações com Moscovo em fins de 1947, numa longa viagem que o leva a Paris, a Belgrado e à capital soviética. En París me encontré a Cunhal, que venía de Portugal para Moscú, y ese debió de ser el primer contacto que hubo entre portugueses y no la Internacional, que ya no existía, pero el Partido Soviético y lo que era el partido dirigente del movimiento comunista internacional. Yo creo que fuimos nosotros quienes relacionamos al Partido Comunista Português com a Internacional. O PCP volta a estar sintonizado com o Partido Comunista da União Soviética, em especial com Stalin, triunfador da guerra e líder do movimento comunista mundial. Yo tuve ocasión de informar a Dolores Ibarruri, que estaba en Moscú, de que mi impresión es que el Partido Comunista Portugués era un partido muy limpio, muy sano, muy fuerte, al que se podía hacer confianza. Regressado a Portugal no verão de 1948, Cunhal passa a dirigir o PCP a partir de uma vivenda alugada no Luso. Para lhe dar apoio, é escolhida Sofia Ferreira, jovem militante oriunda de Vila Franca de Xira. Para a vizinhança era um casal. O camarada Álvaro Cunhal apresentou-se como uma pessoa doente, estava a tirar um curso, precisava naturalmente de repouso e de um lar e de um ambiente sossegado. E um ou outro camarada que ia lá, também não iam muitos, dos camaradas do secretariado que conheciam a casa, porque a casa era só conhecida pelos camaradas do secretariado, era como pessoa de família. No Luso, Cunhal usa o pseudónimo Manuel Soares, embora para o partido continue a ser Duarte. Sofia Ferreira é Elvira, conforme aparece em desenhos insinuantes que ele vai enviando à sua jovem camarada. Mas a rapariga está informada de que vive na mesma casa que o líder do PCP. O Álvaro era muito brincalhão. Tinha o quarto dele, tinha o meu, não é? E ele tem ideia que uma vez que fez um desenho qualquer, era que assim, a espreitar uma está dali, da colar e mais nada, não é? Porque era isso que dizíamos. Somos camaradas. Ele tinha lá o seu não sei se tinha os seus companheiros, eu também tinha os meus compromissos, não é? Mas ali éramos camaradas, mais nada. No dia-a-dia, Sofia Ferreira ajuda Cunhal tanto na logística caseira como na produção de materiais políticos. Era escrever à máquina, o Álvaro estava sempre a trabalhar e eu também estava sempre ocupada nos trabalhos. Fazíamos o trabalho doméstico, portanto, que era necessário, mas a nossa preocupação principal era, de facto, o trabalho do partido. A partir do Luso, Cunhal dirige a participação do PCP na campanha do general José Maria Norton de Matos às eleições presidenciais de fevereiro de 1949. É até à data a maior mobilização eleitoral da oposição, mas Norton de Matos desiste, invocando falta de condições. No rescaldo das eleições, a PIDE lança uma vaga repressiva que atinge as fileiras comunistas. Milital Ribeiro, também do secretariado, refugia-se na casa do Luso, mas o cerco aperta-se. Após uma denúncia, sem saber quem vai encontrar, a PIDE lança o assalto ao Luso em 25 de março. A casa foi assaltada de madrugada, entre as 4 e 5 horas da manhã, por uma brigada da PIDE chefiada pelo Jaime Gomes da Silva. O Álvaro Cunhal foi encostado à parede
com as mãos assim, ainda em pijama, com as mãos assim, e o Jaime da Silva, Gomes da Silva, disse para o GNR: aponte com a arma para a cabeça e dispare quando eu mandar. O Militão Ribeiro foi sentado numa cadeira, ele estava bastante adoentado, foi sentado numa cadeira também em trajes da cama, de pijama, e eu só tive tempo de enfiar o meu robe, não é? E foram algemados assim, sentados e algemados um ao outro, com as algemas presas um ao outro. E assim eles seguiram, assim algemados, para a carrinha que nos conduziu para a sede do Porto da PIDE. Um anúncio no matutino portuense, o 1º de janeiro, avisa às estruturas partidárias que Cunhal foi detido. Na Rua do Heroísmo, situam-se as instalações da PIDE no Porto. A mensagem é clara. Tendo deixado de ser segredo, a PIDE faz da captura de Cunhal uma manobra de propaganda, ao divulgá-la em comunicado no dia seguinte. Transmite-se à opinião pública a ideia de que o PCP está aniquilado. Agora acabou-se, tinham essas expressões. Pronto, foram presos dirigentes, agora o partido está arrumado. Está tudo acabado. A tipografia do Avante acabou-se. O Álvaro Cunhal foi preso, está tudo. E agora vão as casas todas, o partido está arrumado. Portanto, eles procuravam mostrar, na verdade, que era o fim. Enquanto o Militão morre na cadeia, após uma greve de fome e sem assistência médica, Cunhal é condenado em maio de 1950 a 4 anos e meio de prisão. Mas a intenção das autoridades é conservá-lo na cadeia por tempo indefinido, através das chamadas medidas de segurança sucessivamente renováveis. Longe de o fazer cair no esquecimento, a prisão de Cunhal projeta a sua popularidade entre os militantes e simpatizantes comunistas. A minha geração tinha uma grande admiração pelo Cunhal. Enfim, pela sua capacidade, a sua inteligência, a sua forma de intervir, a sua forma de escrever. E uma das coisas das primeiras que me deram foi a defesa do Cunhal em tribunal, que circulava clandestinamente e que era uma espécie de cartilha que dava ânimo aos jovens sobre a luta contra o fascismo, etc. A principal missão de Cunhal na cadeia consiste na organização dos presos. Até os guardas reconhecem essa liderança. Um guarda a quem chamavam Bolas por ser muito gordo, que tinha um medo muito grande do chefe dos guardas. E um dia estávamos nós todos aqui alinhados, entra o chefe dos guardas vindo da rua, ele põe-se todo em sentido para receber o chefe e no meio daquela perturbação toca o apito e agarra nas chaves e começa a entregar as chaves ao Álvaro Cunhal. E o chefe dos guardas começa aos gritos dizendo: mas afinal o que é isto? Nas poucas horas em que contactávamos uns com os outros, tínhamos os guardas em cima de nós a querer ouvir tudo o que dizíamos. Havia um passeio de cerca de 1 hora, com os guardas no meio de nós próprios, dizendo: fale mais alto que eu também quero ouvir. Portanto, eram discussões por meio de alusões e de códigos em condições muito difíceis. Mas, para lá disso, havia contacto, o contacto que havia diariamente era através da faxina. Condenado a uma forma indireta de prisão perpétua, Cunhal começa a trabalhar num plano de evasão de Peniche, articulado com a direção exterior. Outros quadros presos são também convidados a participar na fuga. Fui informado no recreio pelo Cunhal, portanto deu-me conta do que é que se estava a tratar e, muito resumidamente, e saber a minha disposição, eu disse: ok, pois estou interessado em ir. O que eu soube foi que se fez consulta a todas as pessoas que estavam naquele pavilhão e algumas não foram porque não quiseram. A condição essencial para participar na fuga era, portanto, avançar de novo a clandestinidade e, portanto, prosseguir a mesma forma de luta do passado. E eu nisso disse-lhe não e recusei-me até ao final. Para a concretização da fuga, o PCP compra a cumplicidade de um soldado da GNR da guarnição de Peniche. O contacto é feito pelos quadros do exterior. Entre os participantes da operação, além dos dirigentes comunistas Joaquim Pires Jorge e Otávio Pato, conta-se o ator Rogério Paulo. A articulação é feita por Dias Lourenço. Eu tinha o guarda republicano,
O Pires Jorge tinha as casas para os meter quando fugissem e o Pato tinha os carros, os 3 carros, a direção dos 3 carros. E com um secretismo mais rigoroso. Esta fuga vai lá o Rogério Paulo fazer o sinal decisivo, não é? Vai com o carro, com o seu carro, com 2 relógios, um que eu lhe dei a ele e outro que eu fiquei, que mandei para dentro, pelo guarda republicano, não é? Às 3 horas em ponto, tu estás neste ponto ali em frente à cadeia e levantas 3 vezes o capô do carro. Sem saber para quê. Depois, quando soube o que é que foi, até exigiu o relógio, nós demos-lhe o relógio, ele mereceu o relógio, não é? Cunhal e mais 9 presos, dos quais 5 outros membros do Comitê Central, aprontam a evasão para o início de janeiro de 1960. Com o guarda estava estabelecido, segundo a escala, eles estavam lá um mês, cada ano, dia 9 de janeiro, é que ele estaria ali. E no dia 13 aparece-me ele, com as mãos na cabeça. Amigo, está tudo perdido, está tudo perdido. E eu disse, mas está perdido porquê? É que já não estou lá, no dia 9, eles alteraram a escala. Então, e quando é que está? Estou hoje. Ah, está, então é hoje. E foi hoje. Isto foi de manhã, não é? Eu tive que pôr de pé todo o dispositivo, não é? Mas o sinal decisivo era o do Rogério Paulo, que para dentro significava assim, cá fora está tudo pronto, agora é com vocês. Nós estávamos a jantar, estava tudo um bocado tenso, sabia-se que a fuga ia ocorrer, e na altura começa a ouvir as patadas do guarda republicano lá fora a dar o sinal. A cada patada, o Serrado, que era o guarda que estava aqui de serviço, ficava um bocado nervoso. Entretanto, deixou tudo de comer e a comida ficou praticamente em cima da mesa. Ele viu que ninguém comia, apitou para nós nos levantarmos. Como o regime tinha afrouxado um bocado, foi um erro deles. Em vez de estarmos todos formados no refeitório a comer e andarmos formados ao som de apitos, já estava um pouco mais liberalizado, ia tudo ao molho pelo corredor, só com um guarda connosco. O Carlos Costa veio à frente dele e fez-lhe uma pergunta ao seu guarda. E veio por trás o Guilherme, que era mais alto, e com o lenço cloroforme abafou. Abafou e foi sendo trazido aqui para o corredor. Ele veio até à cela do Guilherme da Costa Carvalho e ficou lá dentro. Ficou a dormir e depois foi tirar os lençóis das camas e o GNR levou-nos a 1 e 1. Tinham dito ao GNR, para o convencer, que ia tirar da cadeia o Álvaro Cunhal e o Chico Miguel. Não fazia ideia que lhe iam aparecer 10 tipos pela frente, mas ficou um pouco aterrado com aquilo e tinha que levar a 1 e 1 debaixo do capote, enquanto estava a marchar, para o outro colega não ver, mas correu tudo sem problemas. E passadas 2 horas, nós estávamos nas celas e começamos a ouvir o passo da companhia da Guarda Republicana, uns 10 homens. E eles olharam, chegaram ali à entrada e começaram a gritar: ó da Guarda, fugiram os presos, um deles a chorar, não é? Entretanto, a Guarda Republicana começa a disparar metralhadoras para o ar, aquilo parecia um fogo de artifício. O Pires Jorge tinha que os arrumar e o Pato tinha que os organizar o transporte deles, não é? E ele depois só aparecia à meia-noite em casa do Pires Jorge, que era no Estoril. Não? E aparece-me o Pires Jorge assim: então pá, já viste? Aquilo tudo em droga, aquilo tudo em droga, estás a ver, não é? E quando ele estava assim, vejo sair o Álvaro de um quarto e digo: oh meu sacana, tu nunca mais faças uma coisa dessa, ouviste? Cunhal retoma rapidamente o partido em mãos. A sua consagração dá-se em 1961, ao ser por fim eleito secretário-geral, ocupando o lugar deixado vago em 1942 com a morte de Bento Gonçalves no Tarrafal. Logo depois, sai de Portugal por questões de segurança. Em outubro de 1961, instala-se em Moscovo, onde assiste ao 22º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Альваро Куньял, генеральный секретарь Коммунистической партии Португалии, герой и мученик салазаровских застенков. E no ano seguinte, discursa numa reunião de agitadores e propagandistas na Casa de Educação Política do Comitê de Moscovo, do Partido Soviético. Com a ajuda de um tradutor russo, analisa a situação portuguesa. Camaradas, a nova onda de terror desencadeado por Salazar não é um sinal de força, mas de fraqueza, medo e desespero. O movimento democrático português e o movimento libertador nas colónias portuguesas desenvolvem-se impetuosamente. A hora aproxima-se
em que a ditadura fascista Salazar será derrubada e o sol da liberdade rairá finalmente para o povo português. Товарищи, да здравствует великий советский народ и славная коммунистическая партия Советского Союза. Cunhal é um herói, tanto em Moscovo como nos meios oposicionistas portugueses. Viva o povo português e o Partido Comunista de Portugal. Да здравствует португальский народ и коммунистическая партия Португалии. Mas há ainda um longo caminho para o derrubo da ditadura salazarista, que Cunhal, no curto prazo, elege como principal objetivo político dos comunistas portugueses.